Vamos então para fechar o nosso 18º exame de ordem aí, questão número 4, ok? Veio tranquila, tirando aí a prescrição, caiu lá na primeira questão desse nosso 18º, mas o resto vem tranquilo aí. Vamos aqui sem muitas delongas. O John é primário e de bons antecedentes. Ele foi denunciado pela prática de tráfico de drogas e acabou sendo condenado a pena privativa de liberdade em 1 ano e 8 meses. E ali, da forma do artigo 33, parágrafo 4º, ali que chama de tráfico privilegiado, tá bom? O advogado, ele interpôs o recurso cabível, né? E no julgamento, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a pena de 1 ano e 8 meses, manteve o regime inicial ali que foi dado no aberto, mas aí teve um revisor apenas, um desembargador revisor, ele fez a questão de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, tá bom? Então não foi unânime a decisão. Então apenas um desembargador acatou o pedido da defesa no sentido de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, seguindo aqui a pergunta, qual medida processual diferente de habeas corpus, ou seja, privativa de advogado, deverá ser formulada pelo advogado de John para combater a decisão da Câmara Criminal do TJ? Ora, houve um confronto, houve um voto vencido, a decisão não foi unânime, então nós temos que fazer com que esse voto vencido, que foi favorável ao John, ao acusado, ele prevaleça em relação aos outros 2 votos dos desembargadores que não votaram no mesmo sentido, que favoreceu o acusado aqui, o John, tá bom? Então a gente vai entrar com o chamado embargos infringentes, previsto lá no artigo 609, parágrafo único do artigo 609, onde ampara mesmo é o parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Está lá dizendo lá quando o voto é vencido, não é unânime, e então nós temos que feito decisão já em tribunal, e quando o voto não é unânime, sendo aquele voto ali favorável ao acusado, pode ser oposto o chamado embargo infringente. Ali chama também embargo infringente ou de nulidade, só para dar aquela lembradinha lá. Se for matéria de nulidade, que não é o caso aqui, entraríamos também com embargos de nulidade. Se ocorrer tanto uma matéria de mérito e de nulidade, a peça seria embargos infringentes e de nulidade, se ocorrer nas 2 situações, tá? Só para prosseguirmos aqui. E vamos aqui na B. Qual o fundamento de direito material deverá ser apresentado para fazer prevalecer o voto vencido? Então, o voto vencido nós temos que prevalecê-lo, porque esse voto é favorável ao acusado. Então, essa pergunta, essa situação envolta do parágrafo 4º do artigo 33 já caiu quase nos mesmos termos lá no exame 13, Aqui de cara nós vamos trabalhar com a inconstitucionalidade da vedação do item lá que substitui a pena restritiva de liberdade privativa de liberdade em restritiva de direito. Essa vedação é inconstitucional, já em controle difuso de inconstitucionalidade do STF, já decidiu que essa vedação é inconstitucional. E já existe até uma resolução do Senado Federal nesse sentido. Então não vai de meco, está lá, a resolução número 5, vem falando que essa vedação é inconstitucional. Então, por quê? Por que é inconstitucional? Porque fere o princípio da individualização da pena, previsto lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Tranquilo? E outra coisa que pode nos ajudar é que o John ele é primário,
tem bons antecedentes, a questão não fala que se ele integra a organização criminosa, provavelmente que não, que a forma que ele recebeu a pena foi em cima do próprio parágrafo 4º do artigo 33, então a situação geral seria em torno dessa inconstitucionalidade, da vedação, da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então está valendo sim, é possível a conversão, de modo que preencham, lógico, os requisitos lá daquele artigo 44 do Código Penal, que fala sobre a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Teve lá, preencheu todo aquele requisito, então pode ser sim realizada a conversão, tá bom? Foi muito tranquila a questão, praticamente aí, porque tá tudo escrito ali no nosso Vadimeco, tem a resolução número 5 lá, logo abaixo do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, é só trabalharmos com isso e fazermos o cara crachá. Escreveu, cara, crachá, tá lá no crachá, tá na nossa prova, estamos dentro, estamos sempre para frente, estamos sempre vencendo, sempre. Um abração a todos aí e vamos seguindo para frente. Fique conosco aí para a próxima questão, para 19, 19º exame de ordem. Um abração.